Muito bem, meus amigos, e sobre esse confronto entre Israel e o grupo terrorista Hamas, que controla a faixa de Gaza, né? A gente conversa agora com o doutor Alexandre Pires, professor de Relações Internacionais do IBMEC em São Paulo. Professor, boa tarde, muito obrigado pela sua disposição em conversar conosco aqui ao vivo pelo nosso Brasil News. Como vai, senhor? Tudo bem? Eu agradeço o convite. Muito bem, nós vamos. É uma questão de nomenclatura, né? Muita gente afirma de uma certa forma amena, dizendo que foi um ataque surpresa e outros já atribuem o ataque terrorista em todos os sentidos. Com que lado o senhor fica? Um ataque terrorista em todos os sentidos ou dessa forma amena de chamar isso de um ataque surpresa? A definição de terrorismo é quando eu miro alvos civis com intenção de alguma finalidade política ou de alguma vantagem militar. Ou seja, quando você ataca uma rave, que as pessoas estão dançando indefesas, e aí com bazucas, chegando com parapente, isso é terrorismo. O ataque foi surpresa, foi rápido e eficiente, mas ele visava não derrotar Israel, visava causar o terror, um pânico, né? Esse era o objetivo. Então, assim, a definição usada pelo que a gente chamaria de convenção, né, na interpretação de conflitos armados, é que esses ataques são terroristas, né? Ou seja, eles de fato queriam ali ceifar vidas de civis que não tinham nenhuma função militar, que não eram militares israelenses, que não estavam lutando numa guerra civil, nem nada. Ou seja, eles queriam matar pessoas comuns. Não, esse foi o objetivo inicial. Na sua visão, professor, como é que se explica um ataque de tal grandeza tenha sido pegado de surpresa às autoridades israelenses? Muita gente, de certa forma, nós vimos aí o Ney Gonçalves Dias afirmar que foi até uma consequência da situação política interna de Israel. O senhor concorda com isso? Mas como explicar, né, um ataque dessa grandeza ter pegado de surpresa as autoridades de Israel, eles tão responsáveis, ou pelo menos procuram ser responsáveis nessa questão de segurança, tão zelosas, eu acho que a palavra correta seria essa, tão zelosas com o aspecto segurança naquele Estado? Olha, houve um apagão geral, né? Ou seja, o serviço de inteligência não se antecipou. O serviço de inteligência não se antecipando, na hora que o ataque foi deflagrado, né, e a resposta foi lenta, ou seja, eles só conseguiram retomar o controle ali daquelas cidades ao sul de Israel, não é Gaza. Tá? Gaza é uma faixa que está sob o controle já do Hamas. O Hamas consegue cruzar as barreiras que existem ali, as barreiras físicas, muralhas e outros artefatos, e ele consegue controlar as cidades do sul de Israel. Né? Ou seja, o controle só é retomado por Israel 48 horas depois. Então, houve um apagão da inteligência, mas um apagão também da resposta militar. O que isso indica? Né? Que esses grupos radicalizados, dispostos a fazer atos terroristas, eles aprendem, né? Eles adquirem novas técnicas, novos conhecimentos, e eles fizeram um ataque que a gente chamaria de assimétrico, né? Ou seja, de guerra não convencional, que não é com pessoal uniformizado, com armas convencionais, e fizeram isso de modo inovador. Né? Usaram, como eu estava dizendo, né, parapentes, usaram ali forças anfíbias, combinaram isso com mísseis, usaram uma ocupação terrestre, invadiram cidades. Então, houve uma diversificação. Sumiu aquela imagem de que os grupos terroristas dentro de Israel atacavam só com bombas e com suicidas, né? Não, você tem agora uma mudança e isso vai fazer com que a história da região mude, ou seja, a história de que Israel poderia conviver com um Estado palestino, eu acho que caiu, foi enterrada de vez, irmão. Não vai ter mais essa solução. Poxa, isso aí é a visão do próprio Netanyahu, né? Afirmando que a história do Oriente Médio, naquele sentido ali, vai mudar a partir de agora. Muda completamente, porque desde os acordos de Camp David, em 2000, a ideia é que em algum momento os grupos radicalizados seriam
derrotados, inclusive pelos próprios palestinos, e grupos mais moderados, como o Fatah, que está na Cisjordânia, ascenderiam ao poder, e aí você poderia ter alguma forma de Estado palestino convivendo com o Estado israelense dentro desse território. Mas o que nós temos assistido na Cisjordânia, que é uma lenta e gradual ocupação da Cisjordânia por forças israelenses e também por habitantes, ou seja, há assentamentos israelenses ali na Cisjordânia, a tendência é que isso venha a ocorrer agora em Gaza, ou seja, que Gaza seja incorporado de fato ao território israelense e que esses grupos, além de serem neutralizados digamos assim, cortada a cabeça da serpente, né, esses grupos vão ter que passar a conviver, e essas comunidades de Gaza, com israelenses, porque os assentamentos em Gaza deixaram de existir em 2005, quando Israel sai de Gaza de modo unilateral. Agora, tudo indica que Israel volta com força em Gaza, e talvez essa primeira infiltração terrestre que está tendo hoje, né, no momento que nós conversamos, que ela se torne ali uma presença permanente militar de Israel em Gaza. Voltando ao grupo Hamas, né, que é hegemônico praticamente, é o que manda, não é, na faixa de Gaza. Esses dois, como é que se explica, não é, esse comportamento desses 2 bilhões, né, de pessoas que habitam Gaza, que é um território muito limitado, que corresponderia aí, digamos, a 1/4 da área da cidade de São Paulo, não é? O que explica, não é, a aceitação da população da faixa de Gaza, respeitando a autoridade do Hamas? O que explica isso, apesar de sofrer tanto com isso? O terror, o medo, ele não atinge só um lado da fronteira, né? Ou seja, o medo da violência, ele também é causado ali para aqueles que têm medo de uma retaliação. Então, o Hamas é um regime de força dentro de Gaza, né? E qualquer oposição, ao longo do tempo, foi sendo aniquilada, né? O Fatah, por exemplo, nunca conseguiu ter espaço dentro de Gaza, né? E só conseguiu espaço na Cisjordânia. Então, nem a disputa política de quem vai mandar ou não na autoridade palestina, nem o jogo político foi permitido, né? Ou seja, o Hamas é um regime interno, limitado, mas com uso de violência, e isso faz com que a população, que ainda que seja contrária ao modo de atuação do Hamas, acabe não podendo levantar a voz, né? Ou seja, para não ser retaliado, porque também eles não têm muito para onde correr. A faixa de Gaza está numa espécie de bloqueio parcial, tanto terrestre quanto marítimo, e o acesso dessa população à energia, gás, tudo depende de Israel. Inclusive agora, em razão desse confronto, ela está sob cerco total. Então agora não tem mais abastecimento de comida, de energia, de nada, de gás. Então a população está completamente isolada. Nisso, eles acabam ficando na mão do Hamas, e, óbvio, sujeitos ao que o Hamas quer, e às vezes, para alguns, o Hamas é a única esperança de sair daquele mundo, né? Ou seja, é por isso que o Hamas também consegue radicalizar uma parte daquela população, não toda, mas uma parte, porque o regime acaba mostrando para aquelas pessoas que, olha, a única esperança somos nós. A liderança do Hamas, eu imagino, sabia de antemão que a reação israelense ia ser forte, ia ser implacável. Já sabendo disso, então, fazem com que uma ação desse tipo, esse ato terrorista, provoque uma tragédia para o próprio povo palestino que reside na faixa de Gaza. O que vai ser agora? O que vai acontecer agora? A invasão. Quer dizer, as forças de segurança de Israel, não é? O exército israelense, a aviação israelense, ocupando Gaza, vai ser praticamente, agora sim, uma colônia de Israel. O senhor imagina também dessa forma? Olha, o que nós vimos no momento, dia de hoje, é um bombardeamento do território de Gaza que a gente não tinha visto antes, né? Ou seja, tudo indica que o Israel está preparando o terreno para uma ocupação terrestre, e não só por uma operação terrestre, né? Nós já temos 300 mil ali, a indicação é que que Israel mobilizou
né, 300 mil homens, né, e mulheres para fazer essa operação terrestre. Bom, com essa informação que nós temos, o que a gente pode concluir? Né? É que talvez essa ocupação, essa invasão, essa entrada terrestre no território de Gaza leve a uma presença permanente e, claro, com foco de aniquilar o Hamas. Ou seja, é como se o Hamas não pudesse mais ser capaz de fazer isso, porque com todas as restrições que Israel impôs a Gaza, mesmo assim eles fizeram um ataque que até o momento ceifou 700 vidas israelenses, e a resposta de Israel já está também nessa contagem, ou seja, 700 palestinos ali de Gaza. Então, um conflito dessa escala, Israel não quer mais que ocorra, mas para que isso não ocorra, é muito provável que nós vamos ver nesta semana e na próxima um número maior de mortos aparecendo, a contagem não parando. E aí, claro, a tragédia humanitária vai ser tremenda, mas caminhando ali para uma unificação, para uma integração desse território. Eu não consigo mais ver Gaza funcionando e operando do jeito que operava desde 2005. Não vai ser mais igual foi até agora. Agora, além dessa ocupação militar, há consequências paralelas gravíssimas, o senhor até se referiu a elas, aí o problema de abastecimento, não é? A fome, a questão de organização dessa população que vive ali. Eu acho que as consequências aí serão enormes. Nós vamos entrar nesse assunto, professor, daqui a pouquinho. Vamos a um pequeno intervalo agora para a gente continuar essa conversa daqui a pouquinho. Estamos conversando sobre a invasão, o ato terrorista executado no Oriente Médio, exatamente sobre Israel, promovido pelo grupo terrorista palestino, que controla a faixa de Gaza. Nós voltamos já.